No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere economia. É o assunto especial. Aumento do trigo por causa da guerra na Rússia com a Ucrânia vai fazer até o preço do pão francês disparar. Os detalhes você confere nesta edição aqui do Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT de hoje, então, fala sobre a economia nossa de todos os dias. Né? O pão francês, pãozinho francês, um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros, já estava registrando seguidas altas porque a plantação de trigo foi afetada pela seca em algumas regiões do país e enchentes em outras, deverá ficar mais caro nos próximos meses por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E não é só o pãozinho nosso de cada dia não que vai ter o preço reajustado. Vários alimentos têm trigo na composição e vão subir também, entre eles o óleo de soja. Bom, o motivo é que os dois países do leste europeu, apesar do Brasil produzir o trigo, plantar o trigo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, juntos são os maiores produtores de trigo do mundo, responsáveis por 29% do consumo mundial. E o conflito afeta não só a produção por lá, mas toda a logística de exportação. Os portos estão sendo fechados, o transporte está parado e, somado a isso, as sanções econômicas contra a Rússia. Com todos esses fatores, a demanda supera a oferta em escala global. E conforme as leis de mercado, quando isso acontece, o que acontece? O primeiro impacto é o aumento no preço dos produtos. No caso do trigo não vai ser diferente. Desde o início dessa guerra, o trigo já subiu 46,25% no mercado global. Os efeitos desses aumentos vão ser sentidos no Brasil, sim, quando a indústria de alimentação daqui tiver de comprar as novas safras, inclusive do percentual de produção brasileira, já que os preços aqui acompanham as cotações internacionais. Com o real desvalorizado em relação ao dólar, há um efeito ainda maior, né? Então, o que acontece é que, mesmo o Brasil produzindo o trigo, o que acontece é que o preço aqui, assim como acontece com a gasolina, o preço aqui acompanha a variação internacional. E aí subiu lá fora, sobe aqui também, e mesmo que a gente compre a nossa própria produção, o preço vai ser mais alto para a gente, consumidor, né? Bom, além da guerra no Brasil, as intempéries climáticas, o calor intenso e a ausência de chuvas no ano passado, e o aumento do custo da energia elétrica, inclusive, que também é usado na produção do trigo, causaram um impacto nos preços do trigo produzido aqui no Brasil. De acordo com informações de um estudo publicado pelo Banco do Nordeste, o Brasil, no ano passado, foi o 16º produtor mundial de trigo do mundo e com importações superiores às exportações, ou seja, mesmo a gente sendo o 16º produtor mundial, importamos mais do que exportamos. Mais compramos do que vendemos trigo no mercado mundial. A produção brasileira foi de 6,2 milhões de toneladas, isso representa 54% do consumo nacional. O restante, quase metade, 46%, vem de outros países. Bom, a gente vai ouvir a Patrícia Costa, que é técnica do DIEESE, agora sobre isso. A Patrícia, diz pra gente, o aumento chega aqui no Brasil então, não é? Esse aumento ainda não chegou aqui, mas vai chegar. A gente já vê o aumento do preço do pão francês, e a gente pode ver isso na cesta básica, mas a gente deve começar a sentir para os próximos meses. No próximo mês, na pesquisa, deve provavelmente captar essa alta aí do trigo por conta desse conflito da Rússia com a Ucrânia e de todas as sanções que estão sendo colocadas. De acordo com dados do DIEESE, no período de um ano, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, a média do aumento do pãozinho francês nas 17 regiões onde a pesquisa da cesta básica é realizada pelo DIEESE, o aumento médio foi de 9,23%. A maior alta foi em Curitiba, no Paraná, 16,12%. Ainda que não seja um grande aumento se comparado a outros produtos, como o café, que somente no ano de 2021 aumentou 130%, a soma de todos os aumentos causa impacto significativo no orçamento. O impacto desse aumento do trigo por causa das sanções em relação à Rússia, ele vai ser sentido no mundo inteiro e aqui especialmente. Como eu disse,
O pão francês, por exemplo, é um dos produtos mais consumidos pela família de baixa renda. Toda família brasileira tem pão no seu café da manhã. Então, isso tudo deve ter um impacto grande aí no custo de vida, principalmente das famílias mais pobres, que já vem sentindo o aumento do preço de todos os alimentos, que sente também o aumento do preço da energia elétrica, que sente também o preço do aumento do gás. Aí fica a pergunta, né? Mas se o Brasil produz, por que importa trigo? Bom, o trigo está presente em alimentos que talvez a gente nem imagine. Faz parte fundamentalmente da alimentação do brasileiro mais pobre e representa cerca de 30% das calorias diárias ingeridas, né? Então, o Brasil produz trigo, só que ainda tem que ser dependente da importação por causa da demanda. A produção aqui no país se concentra na região sul por causa do clima mais temperado, condição climática propícia para o plantio do cereal. Os principais fornecedores do grão no Brasil são os Estados Unidos, o Paraguai, o Uruguai e o Canadá. E você pergunta o que a Rússia e a Ucrânia têm a ver, então, né, com a exportação ao Brasil. É que é o seguinte, o Brasil não compra trigo da Rússia faz 2 anos já. Então, o que vai encarecer o preço no Brasil, a gente repete, nos próximos meses, vai ser o preço internacional mesmo. Então, teve uma crise, né, tem um conflito, tem a guerra, essa guerra faz aumentar o preço em nível mundial e aumenta aqui no Brasil também. Patrícia Costa, do Diese, responde para a gente o que é que poderia ser feito para evitar mais esse peso no orçamento do brasileiro. Existe um estudo e um projeto da Embrapa para que seja feita a tropicalização do trigo. Então, mas isso é um projeto que demora de 5 a 10 anos para ser implantado aqui no Brasil. Isso significa que, por conta do clima temperado, ele vai continuar sendo plantado no sul. Mas a gente também tem vivenciado bastante dificuldade em relação ao clima, né? Calores intensos, ausência de chuva. Então, em termos de políticas, o que poderia ser feito para esse aumento não ser tão intenso seria algum tipo de subsídio à importação para que o preço entre aqui um pouco mais barato. Enfim, mas efetivamente um problema e um problema mundial. A gente já observa quase todos os produtos que são commodities, como a soja, o açúcar, atrelados ao preço internacional. Então, qualquer mudança lá fora de demanda ou de oferta, o preço internacional sobe e aqui também a gente sente, né? Então, isso está extremamente atrelado e vem causando problemas, né? Principalmente porque a gente também tem uma taxa de câmbio que tende a ser desvalorizada e tende a sofrer desvalorizações. Mesmo que nesse mês agora o real tenha se valorizado um pouquinho em relação ao dólar, mas ainda é uma taxa de câmbio muito alta quando você converte para fazer o preço de dólar em real. De qualquer maneira, teriam que ser feitas políticas pontuais no sentido de proteger o consumidor brasileiro, o que eu acho bem difícil porque não tem sido, esse governo não tem tido esse tipo de prioridade, ou seja, de fazer políticas que protejam o preço de alimentos básicos, principalmente para a população de baixa renda. Então, acho que não deve acontecer nada. Vamos falar sobre o trigo na alimentação, né, da gente aqui do brasileiro. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, o trigo é o segundo alimento mais consumido no mundo. Só em 2017 foram consumidas mais de 740 milhões de toneladas. No dia a dia dos brasileiros é o ingrediente principal, né, de vários alimentos como pães, massas, bolos, biscoitos, bolachas, né? As pizzas, mas também está escondido em vários outros produtos. Verdade, por exemplo, no sorvete tem trigo, chocolate tem trigo, na sopa tem trigo, carnes processadas como hambúrguer tem trigo, presunto tem trigo, molhos, como você faz aí para o seu macarrão, tem trigo também, as comidas industrializadas em geral e, claro, numa das mais vendidas bebidas do Brasil, que é a cerveja. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!